Professor Lamartine Pereira da Costa, professora Franciele, vamos conversar sobre a Carta de Belo Horizonte. E, em primeiro lugar, as damas, professora Franciele, se apresentar. Bom dia, então. Sou a professora Franciele, trabalho há 20 anos aqui na Rede Municipal de Toledo e hoje também sou estudante de doutorado do curso de História na UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon. E é um prazer estar aqui junto com vocês. Mestre Lamartine, nós vamos falar sobre a Carta de Belo Horizonte, onde estivemos, agora vamos começar a chutar as coisas, em 1984. É isso? Quer fazer um preâmbulo da carta? Sim, eu tenho uma visão sobre a carta que talvez seja o ponto inicial para abordar o tema. Essa carta representa, pela primeira vez na história da educação física, a interpretação é minha, viu? Que apareceram os intelectuais da educação física, que é um tema que eu estudo. Nunca se viu uma intelectualidade da educação física, né? Mas ela estava potencialmente sendo preparada. Isso aconteceu nos anos 70, sobretudo a partir do início dos mestrados no Brasil, né? Foram três, no final dos anos 70. E a partir daí, então, mudou muito o sentido de formação universitária do profissional de educação física. E, e depois, como ato contínuo a isso, começaram a aparecer quem estudava a própria educação física. Era novo sangue, né? Gente jovem. E os anos 70 foram um ano de grandes mudanças também na educação física, né? Mudanças que até hoje repercutem. Então, eles também, esse grupo também representava, o grupo dos jovens também representava a transição da educação física para outra situação que ficou mais clara nos anos 80, né? Cresceram muito os cursos de pós-graduação, estrito sensu, e até hoje estão aí presentes, que formam a grande massa de profissionais de mestrados e doutorados. Houve uma internacionalização mais intensa dos profissionais, mais trocas, enfim. A educação física não se equivaleu totalmente, mas tomou posicionamentos muito semelhantes das outras áreas formais, científicas do país. Houve também crescimento muito grande do número de profissionais, nunca mais parou, eu acho até exagerado, né? Hoje nós somos 450 mil, praticamente meio milhão. Isso é recorde mundial. E recorde mundial de número de cursos de formação. Então, o Brasil mudou muito e confiou muito na educação física. Aí vem a pergunta, mas quando é que isso se iniciou? Eu acho que se iniciou nos anos 70. Esse movimento, né, de formação, de valorização acadêmica. E em 84, então, alguns desses intelectuais que tinham se destacado nos anos 70 se reuniram para fazer uma declaração. Foi um instinto natural daquela época. Nós precisávamos nos posicionar, que éramos desapercebidos, né? Era um pessoal jovem que chegou, de formação inicial. Você está vendo aqui na tela dois exemplos disso, né? Originários daquela época, ou sobreviventes, melhor dizendo. Eu e o Laércio bem mais jovem do que eu, sou da geração anterior do Laércio. Mas, enfim, então nós tínhamos um grupo vamos chamar de intelectuais, né? Provavelmente é o primeiro grupo. Havia outros casos, evidentemente, que nós não vamos ser tão exagerados assim, mas esse aí se destacava por alguma forma, né? Então, eu pertenci ao grupo do Rio de Janeiro, que basicamente foi formado pela professora Maria Lenk, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, o- era eu vim com o nosso amigo
Laércio me veio aí a memória que está falhando, Alfredo. Alfredo Júnior, Alfredo de Faria Júnior, eu e o Tubino. Havia outros depois que se juntaram, né? Nós acabamos nos juntando todos lá na UFRJ, que é a Maria Lenk apoiava isso, criou até uma sala para esse grupo, para vocês verem a iniciativa como foi interessante. E ela acreditava nos jovens, ela desacreditava dos chamados catedráticos. A Maria Lenk era catedrática, mas falava para o nosso grupo que nós é que tínhamos que criar uma nova era da educação física, que os catedráticos retardavam tudo que pudesse acontecer. E era verdade, eles dominavam o ensino superior. Mas nos anos 70 houve a famosa revisão universitária, né? Sim. Foi uma coisa fantástica que houve no Brasil, né? Apareceram novas universidades, a Unicamp apareceu nesse período, né? Santa Maria nesse período, há outras também, várias outras. O ensino universitário explodiu no Brasil nos anos 70 porque os militares acreditavam nisso, por acaso, né? Que tivessem bom gosto. Não, é que eles viram que era um instrumento que precisava ser feito no Brasil. Então, eles apoiaram, criando novos cursos, mandando gente para o exterior. Até a educação física entrou nesse movimento. Enfim, nós estávamos numa fase de transição. Essa transição foi vivida de forma diferente. Os três que eu acabei de citar eram do Rio de Janeiro, mas o nosso líder é certamente o Alfredo. O Alfredo teve a ideia, então, dos caras mais jovens, né, se manifestarem, que seria a primeira vez, isso não tinha acontecido antes. Nós éramos já protagonistas, principalmente o Laércio, que chegou a ser presidente do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, mas nós parecíamos mais como os professores dos primeiros cursos de mestrado que houve no Brasil. Se a professora ficar atenta, você está assistindo a história viva. Eu estou relatando os acontecimentos vivos como testemunha que eu fui, né? Acho que eu sou um dos poucos sobreviventes. Tanto o Tubino como o Alfredo. grande amigo Alfredo, né? Nós éramos muito amigos. Começamos no mesmo tempo. Nós somos originários do mesmo ponto, do mesmo dia, fazendo a mesma coisa. Então, nós nos gostávamos muito, criamos até uma tendência, né? Que seria pedagógica, científica. Nós acreditávamos que o futuro da educação física seria aí. E sempre pensamos nisso. Eu penso até hoje. Eu sou uma espécie de sobrevivente e até hoje tenho isso na cabeça. Então, nós acreditávamos nisso. Então, o Alfredo veio com a ideia, por que a gente não pega esse pessoal mais jovem, que nós nem tínhamos contato, eu não conhecia o Laércio. Então, o Alfredo sim, o Alfredo tinha mais contato com o pessoal. E o Tubino também não, o Tubino era o mais jovem de nós três, ele estava até um pouco atrás, uns 8 anos, mais ou menos, né? Enfim, a ideia do Alfredo era o seguinte: ter um patrocinador que nos auxiliasse a fazer uma reunião no Brasil, e esse grupo seriam pessoas escolhidas, e seria feito um manifesto, seria uma declaração dessas pessoas mais jovens que nunca tinham surgido até então. Nós não aparecíamos nessa época, né? É bom dizer que os três do Rio de Janeiro eram muito dedicados à visão internacionalista, que também era uma herança da Maria Lenk. A Maria Lenk costumava dizer: vamos fazer pesquisa no Brasil autônoma, dos pesquisadores brasileiros, mas vamos nos abrir para o exterior para a troca de ideias e saber lidar com o conhecimento de uma maneira melhor. Não vamos copiar. Isso é que nós aprendemos. E a lição foi muito bem dada e nós assumimos as responsabilidades e fizemos a nossa presença nisso aí. Nisso aí até eu me orgulho de ser um deles, porque nós conseguimos muitos resultados através disso, que hoje isso já nem se discute mais, já é aceito com unanimidade, mas a origem estava justamente ali. Muito bem. Além do Rio de Janeiro, que foi a ideia original,
O Rio de Janeiro era uma espécie de líder na época, já mudando, viu? Já não era tão como era no passado, não. Já aparecia o grupo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e então o Alfredo também teve a ideia de convidar aqueles que se destacavam mais, tanto do grupo de São Paulo como do Rio Grande do Sul, que eram os que mais estavam presentes, né? Então, tá bem. E o encargo de reunir esse pessoal ficou a minha responsabilidade. Eu coordenava a campanha Esporte para Todos no Brasil e tínhamos patrocinadores, vários, né? Então, meu encargo era conseguir patrocinadores para pagar a passagem do pessoal. Então, veio do Rio Grande do Sul dois representantes, um deles era o Beno Becker Júnior, né? Jovem também como nós, e o outro era de Santa Maria, que eu me esqueço o nome, tem um nome em inglês ele, que já era também da mesma cepa, né? Também a mesma história, foi formado no exterior, voltou para o Rio Grande do Sul, era de Santa Maria, que era um novo curso, e naquela época tinha muito destaque. De São Paulo era o Negrini e o Laércio. Negrini e o Laércio. Não sei se tem mais alguém, não. Acho que todos estão aí. Não era muita gente, não. Eram 12 ou 13. Então, a ideia era reunir isso em Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Porque ia haver um congresso de esportes para todos em Belo Horizonte. Nós tínhamos já um patrocinador, que era a Coca-Cola. Nós éramos um pouco comerciais naquela época. Se não houvesse esse apoio, nós não existiríamos, né? Era Coca-Cola. E tínhamos um outro suporte do Mobral, que era uma entidade governamental. Nós apelávamos também para algumas entidades governamentais que davam algum suporte. Então, era como a gente conseguia andar, senão não andávamos, não. Então, a Coca-Cola não gostou da ideia de pagar passagem, não, viu? Que era uma coisa meio complicada para eles. Mas o Mobral nem se preocupou com isso, que era normal eles pagarem passagens. Então, isso ficou organizado logo de saída, então combinamos a fazer em Minas e em Belo Horizonte, tendo em vista esse congresso que ia haver dias depois, que antecederia o congresso. Cabe dizer que houve 3 congressos dessa espécie que também foram imaginados pelo mesmo Alfredo. O Alfredo aparece muito na história da educação física. Eu lamento que não tenha chamado a atenção dos historiadores como deveria ter chamado. Ele foi muito importante. Na verdade, eu e o Tubino seguíamos o Alfredo, né? Nós éramos colegas, éramos da mesma cepa, mas o Alfredo tinha uma certa liderança, até mesmo ele assumiu mais da esquerda. E eu fiquei com medo disso, eu era filho de estrangeiros. Meu pai não queria de jeito nenhum que eu me assim, não se mete em política, pelo amor de Deus, nós já temos problemas demais. Você está com esse pessoal de universidade aí, vai criar problema para nós. Eu já dou dinheiro para a polícia todo dia, imagine se vocês se metem em negócio de política. Então eu tinha até medo, né? E o Tubino também era muito tímido com relação a isso. Ele tinha uma certa tendência de esquerda também, viu? Mas ele era mais tímido. O Alfredo não, o Alfredo era mais aberto, mais agressivo, né? E precisava de caras assim. Essa que é a realidade. E então ele imperava. E nós seguimos o Alfredo, que era uma liderança meio agressiva, mas para certas coisas era interessante. Então, lá fomos nós, éramos 2 de São Paulo, Negrini e Laércio, 3 do Rio de Janeiro, 2 do Rio Grande do Sul. Eu não sei exatamente por que foram esses, que eu não participei. Eu nem conhecia essas pessoas, né? Eu ouvia falar do Laércio só, e conhecia o Negrini, mas os 2 do Sul não. Eu vinha conhecer o Beno Becker lá em Belo Horizonte, né? Mas muito bem, então nos reunimos lá. Tem uma figura que veio no bojo disso aí, o último dos catedráticos, vamos chamar assim, que era o Eniseu Pedamarinho, já muito idoso, ele tinha mais de 80 anos. Ele, mas ele era um cara que lutava até morrer. O cara realmente era um catedrático diferente. Os outros reuniam aquele bando, eram fechados. A cátedra dominava
a Universidade Brasileira. Se houve alguma coisa, se houve alguma coisa boa que os militares fizeram, foram acabar com a cátedra, viu? Que aquilo era uma doença das universidades. As universidades eram dominadas por esses indivíduos, mas o Enesio era diferente e ele implicava com o nome da educação física, a formação dos profissionais de educação física e achava que estava tudo errado e alguma coisa deveria ser feita nesse sentido. É bom dizer que ele não estava sozinho nessa época, não. Os anos 70 e 80 se caracterizaram muito para a discussão da própria educação física, eu não sabia bem o que era. Havia essa dúvida, né? E o Enesio, então, falou comigo e disse que ia lá a Belo Horizonte por conta própria. E foi mesmo. Ele foi. E levou um livro que ele fez naquela época, um livro pequeno, capa tímida e tal, coisa um pouco arranjada, defendendo as teses dele. Ele foi lá para nos convencer, ele, de uma geração já passada, foi lá para nos convencer que nós tínhamos que criar uma nova educação física. E lá foi ele também. Ele tumultuou um pouco o ambiente, mas nós conseguimos manejar bem o seu Enesio, né, que é uma figura impoluta da educação física, merece ser lembrado no momento. É claro que nós, jovens, não iríamos entrar nessa discussão que ele trouxe, não. Mas ele tinha ideia fixa disso. É bom dizer que as ideias dele não eram de todo erradas, não, viu? Aí é que eu vou entrar numa fase que eu acho que o Laércio sabe muito mais do que eu. É mais bem preparado e tem mais vivência no assunto. Por que que eu digo que são intelectuais? Naquela época, já se pensava que nós éramos uma profissão desarrumada, desarticulada, não é? Nós não aparecíamos. Então era preciso ter alguma coisa ordenada. E havia um grupo que achava que eram as famosas associações de professores, isso deu certo no Brasil, viu? Foi um período áureo das associações de professores. Começou em São Paulo, nos anos 30, e estavam ainda prevalecendo nos anos 80, quando nós criamos esse evento. Eu espero que a professora esteja acompanhando como historiadora tudo isso, e isso aí deve ficar na história, essa gravação. Inclusive, Mas posso interromper o senhor? absolutamente sim, deve. Então, uma das perguntas que eu tinha, considerando também a atuação da APF aqui no nosso município, como uma mola propulsora para que também se criasse esse cargo, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor foi filiado a alguma APF, qual era a sua relação com elas, e contar um pouquinho mais sobre toda essa relação que o senhor teve aí com as APFs, e sim, considerando esse aspecto extremamente importante dela, de mobilização social, né? Eu me concilio com você nessa interpretação, viu? É verdade. Eu trouxe esse assunto porque ele marca também um fato histórico da educação física. Era tomar consciência de quem éramos nós como categoria profissional. Então, nós tínhamos duas correntes daquela época, viu, senhora historiadora? Uma era Sim. das APEFs, que já tinha uma certa tradição. Eu pertencia à APEF do Rio de Janeiro e gostava muito. Eu fui criação da PF do Rio de Janeiro também, no início dos anos, da década de 70, né? E conheci muita gente, enfim, eu fui formado pela PF, entre várias outras coisas, né? E tinha outra turma que também era válida e muito poderosa, que achava que nós tínhamos que criar sindicatos. Note bem que havia uma transição política no Brasil nessa época, né? Os militares estavam deixando a ditadura em 84. O país se preparava, já havia direta já, enfim, havia um movimento nacional. Em 85 acabou o regime militar, então nós estávamos na véspera disso. Então a ideia de se ter a PF ou sindicato eram ideias muito vivas naquela ocasião. O nosso grupo estudou isso e achou que tudo bem, eram tendências vivas que deviam continuar. Nós até colocamos no documento, se eu não me engano. Uhum. Continue isso e vamos ver, vamos aceitar os dois, porque os dois eram necessários. Um era de representação profissional, que eram as APEFs, né? É muito importante a representação nacional, a profissional.
Era autêntico isso, havia eleição, Sim. etc. Muito bom, muito democrático também. E o sindicato, que era um movimento aí mais legalizado, também tem outra organização e outros objetivos. Mas as duas coisas não se excluíam. Então nós deixávamos correr como deveria ser, mas não deixamos de apoiar os dois movimentos, isso é muito importante. Então, como intelectuais, vamos chamar de intelectuais, né? Eu gosto de. Isso aí, eu acho que marca o aparecimento da intelectualidade da educação física no Brasil. Não teve essa pretensão, nem sabia direito o que era isso, nem se usou o nome de intelectuais. Mas hoje, verificando o passado, nós percebemos que foi um primeiro espasmo que apareceu uma intelectualidade da educação física, ou seja, aquele grupo que pensa, aquele grupo que coloca suas ideias no papel, aquele grupo que tenta influenciar os colegas de profissão, tendo em vista não somente aspectos políticos, como profissionais. Naquela época não se falava em CONFEF, não existia essa ideia. Tinha um professor do Rio Grande do Sul, que era até da polícia de Força Pública de Minas. Era um cara muito estudioso Jacinto e Targa. vamos Jacinto Targa. exatamente. Esse Jacinto Taglia teve a ideia, aí era a terceira ideia, terceira perna da representação profissional, que seria a regulamentação da profissão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Ele teve até a ideia de um nome, e o professor da UFRJ, que foi ao nosso encontro, né? Ele tinha uma ideia semelhante a essa. Era a regulamentação profissional, mas com o nome da profissão de outro jeito. Nós achávamos isso que estava um pouco forçado, viu? Porque a tradição de educação física é muito antiga. Então, você mudar o sentido da expressão da noite para o dia não era muito fácil, não. Mas ele dizia isso. Depois apareceram outros, apareceu aquele português famoso, que o Laércio gosta muito, que influenciou, também tinha a mesma ideia. Um movimento semelhante tinha surgido nos Estados Unidos também, quer dizer, era uma coisa mais internacional, viu? Ou seja, a educação física não seria educação física, seria uma outra coisa. Nos Estados Unidos chamaram de kinesiologia. Surgiram vários nomes, tinha um nome em alemão, enfim, tinha várias outras alternativas. E aqui no Brasil era o Enesil. O Enesil, então, foi o pioneiro nessa ideia, pagou a passagem dele, se representou muito bem, embora fosse uma pessoa idosa, deixou o livro dele lá, mas nós não colocamos no nosso documento, não, porque Posso, nós não tínhamos uma segurança de apoiar uma coisa dessa, que era muito importante, nós não, nem entendíamos direito como é que isso poderia ocorrer. A nossa preocupação naquele momento era a, a representação profissional, que eram as APEFs, e o sindicato. Da cabeça nossa só tinha isso. Essa ideia de conselho só apareceu nos anos 90, na década seguinte, quando as posso, profissões estavam posso, sendo. posso, posso interferir? Fala, Tá, deve. ok. O Beno Becker, ele estava na nossa reunião, a gente tem agora 9 minutos. O Beno Becker, ele apresentou um ano anterior, em 1983, que é o ano, uma das 5 versões de criação do Conselho Federal, foi essa reunião de 1983 em Brasília, em que o carioca Antônio apresentou ordem dos professores de educação física, e o Beno Becker trouxe a ideia do Sul, que você lembrou, e na votação, em 1983, já estava aprovado que a gente encaminharia como Conselho Federal de Educação Física. Então, a Carta de Educação Física de 84 já foi feita dentro de um movimento que tinha começado em 1983. Essa é Muito bem. É um fato histórico. essa é aí eu É queria, uma tendência, então, né? Havia essa tendência havia essa viva. tendência. Tá. E Muito bem. o Tá, e interessante a gente afirmar que a escolha do pessoal foi pelo Alfredo, isso dá uma tendência para a escolha, naturalmente, característica do Alfredo. E eu não sei
quem tinha proposto, porque eu lembro que na reunião chegou como Carta Brasileira de Educação Física. E aí eu fui muito mal visto, mas ganhei a votação de que devia ser carta só de Belo Horizonte, porque era um primeiro passo e a gente abriria uma possibilidade para uma carta brasileira, que mais tarde até o Tubino fez, baseado na carta de Belo Horizonte. Mas teve isso, a Carta Brasileira de Educação Física virou Carta de Belo Horizonte. Outra informação é que o Inesio, nessa época, era presidente da Federação das APEFs, né? E essa reunião de 83 foi dos presidentes de APEF, né? Muito bem, E também bem explicado. a participação do secretário de Esportes de Belo Horizonte, que era o Cláudio Boschi, que ajudou a organizar esse congresso de esporte para todos, e dentro disso facilitou a gente ter se reunido com a Carta de Belo Horizonte. Muito Interferi bem. mal agora, hein? Eu vou correr Uhum. agora porque faltam poucos minutos. Então, Sim. fazendo um resumo do nosso documento, a maior parte que surgiu para se colocar, se tiverem paciência de ler, vão ver que é do ponto de vista pedagógico, né? Que tanto o Alfredo como o Tubino tinham essa inclinação, achavam que as soluções então, estavam em torno disso. Eu era minoria, eu achava que era ciência. O Negrini até era do meu lado nisso aí, e o Breno Becker também, mas era uma minoria nisso aí. Até o último item foi uma influência mais minha, foi pouca, né? Eu não mexi na parte pedagógica, e era mais a questão da pesquisa, aquela pesquisa autônoma que eu falei, que nós éramos herdeiros da Maria Lenk, e até hoje eu me considero um herdeiro nisso, né? Eu trabalho nesse sentido. Mas nós conseguimos colocar. Enfim, a carta ele estabelecia como deveria ser o futuro, levava em consideração a questão de representação profissional, que era muito importante, os aspectos pedagógicos, que deveriam ter prioridade, e alguma coisa científica, além de reforçar o aspecto não formal, que naquela época estava na moda e era razão de ser do Congresso de Esporte para Todos, era o não formal. O não formal era tão importante na Europa que o Tubino conseguiu chegar ao Congresso durante a discussão da nossa Constituição e convenceu olha só, convenceu os parlamentares para incluir o não formal na nossa carta. Está lá. É um dos artigos dando ênfase ao não formal. E nós, nesse documento, pela primeira vez, nos, porque todos eram favoráveis ao não formal naquela época, todos eram. Depois é que apareceu uma onda contra o esporte para todos. Mas naquele momento, não, era isso. É interessante dizer. Ou seja, nós criamos como intelectuais, olha, o futuro está nesse caminho, e jogamos lá. Agora, a outra parte que eu quero dizer é que depois começaram a surgir, é, não intencionalmente, mas a carta teve um certo impacto, porque começou a aparecer coisas semelhantes. Hoje, se você coloca no Google, aparecem umas duas ou três versões de declaração de Belo Horizonte. Tem uma até de arquitetura. Então, uma certa confusão. E o Alfredo criou mais confusão ainda, que ele. O Alfredo sempre foi revisionista, é uma característica dele. Os amigos dele toleravam isso. Eu adorava, né? Adorava, que eu achava ótimo essas revisões. Eu queria, num determinado sentido, parava, xingava todo mundo e procurava outro caminho. Era revisionista por natureza. Mas o Alfredo, em 2001, ele publicou um artigo, aí muita gente não gostou, o Negrini não gostou, o Breno não gostou, mas eu que já conhecia ele, eu me incomodei. Eu disse, ainda vem mais coisas por aí. Daqui a uns 10 anos ele nega até esse artigo que ele está fazendo agora. O cara era um pouco confuso, né? Mas a gente tem que tolerar essas pessoas, que são elas, inclusive, responsáveis pelo desenvolvimento. E os certinhos nem sempre o Santos Dumont não podia ser muito certinho, não, senão ele não teria desenvolvido o avião. Então, a mesma coisa é a carta. Eu preciso dizer isso, porque há uma certa confusão. A Carta de Belo Horizonte, que circula mais no Brasil, é dos anos 2000, já é da fase que se propunha a regulamentação da profissão.
é institucional, ela não representava um grupo como o nosso. O nosso era espontâneo, nós nos reunimos e chegamos à conclusão que devíamos tomar uma atitude. Isso é uma coisa democrática, isso é característica dos intelectuais e que por acaso aconteceu ali. Então, os historiadores precisam ser esclarecidos quanto a isso, senão eles confundem a institucionalidade dos processos de desenvolvimento da educação física com os interesses das instituições. Os intelectuais não estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados com o conteúdo, não é com a forma, não é com a instituição, é com os objetivos do nosso trabalho. Isso é muito importante. Eu estou dando ênfase, por último, nisso aí, que eu considero fundamental. Então, os historiadores precisam entender esse detalhe. Agora, isso é muito comum estudando o papel de intelectuais na França, ou na Inglaterra, na Alemanha, você nota isso. Há determinados momentos que aparecem instituições, universidades, governos que tentam substituir os intelectuais. Os intelectuais são um pouco agressivos, né? Eles querem mudanças, eles têm ansiedade da mudança. E nem sempre eles têm opiniões que sejam favoráveis aos governos, às instituições. Ou seja, são sujeitos estranhos aos donos do poder. Isso é necessário dizer, porque a Carta de 84 foi um pouco apagada por isso aí, né? Os fatos principais, como esse que eu citei, da própria Constituição e da própria pesquisa no Brasil, e da própria autonomia da educação física, e do aparecimento da intelectualidade da educação física, não aparece. Não aparece que nunca foi esclarecido esse fato histórico. Isso é preciso registrar, publicar, e eu dou meus parabéns ao Laércio por ter essa iniciativa, pelo menos um documento no SEDE fica com, com o registro de pessoas que viveram a situação, que é o caso do próprio Laércio e meu. Temos até a responsabilidade, que nós guardamos de ter participantes daquele grupo, de deixar registro a isso para os historiadores terem um norte. Senão vai aparecer mais um instrumento favorável ao CONFEF. Não é isso. Não é isso. Não existia CONFEF, não existia essa ideia. Ela era embrionária apenas, tinha outro nome, propunha-se uma mudança do nome da profissão. Nós falávamos muito da representatividade profissional, que até hoje está em pauta, né? E que não Tá bom. exclui a presença do CONFEF, não é isso que eu estou dizendo. Também cabe, né? Porque lei brasileira, nós não vamos brigar contra as leis, nem contra o país também, não vamos ser tão exagerados assim. Mas tudo bem, mas os intelectuais precisavam de uma representatividade que nós vimos ensaiado em 1984 pelo simples grupo de sujeitos bem intencionados que se